O palco dos acontecimentos é uma cidadezinha de apenas 40 mil habitantes, onde homens teriam se juntado para ceifar a vida de um outro rapaz. O Sala Secreta de hoje vai mostrar os detalhes de um crime bárbaro que aconteceu na pequena cidade de Barras, no norte do Piauí, que fica a 200 quilômetros da capital Teresina. Como sempre, para preservar a identidade dos envolvidos, iremos usar nomes fictícios. De acordo com o Ministério Público, Júlio César, Felipe e Simão planejaram uma emboscada para tirar a vida de Pedrinho. O motivo seria acerto de contas e disputa pelo tráfico de drogas entre as duas facções rivais daquela região. Na ocasião, Pedrinho foi convidado a ir ao sítio de Júlio César. Chegando lá, começaram a ingerir bebidas alcoólicas. Em determinado momento, um dos envolvidos teria atingido Pedrinho com um golpe certeiro na cabeça. Após ter desmaiado, Pedrinho foi colocado dentro de uma caixa e levado para um terreno baldio, onde lá seu corpo foi carbonizado e em seguida enterrado em uma cova rasa. Após uma investigação minuciosa, a polícia descobriu todos os detalhes do crime e prendeu apenas 2 dos envolvidos, Júlio César e Simão. Esses 2 foram presos e julgados pelo Tribunal Popular do Júri. Ambos negaram ao crime e durante o julgamento apenas Simão foi condenado. Júlio César foi absolvido. Com relação aos outros 2 envolvidos, que ainda não foram presos, eles continuam foragidos e a polícia está no encalço dos mesmos. No A Sala Secreta de hoje, Carlos Santos confrontará o criminalista Udilices Bonifácio a respeito desse julgamento. Teria acontecido naquele fatídico dia 22 de janeiro de 2021. Carlos Santos, veja bem, a verdade real dos fatos somente o Criador sabe. Naquele momento existia uma acusação que era totalmente infundada e por conta disso tivemos ali uma defesa que tentou juntar aquilo que sobrou de verdade real dos fatos e conseguimos a absolvição do nosso constituinte. Doutor, de acordo com o Ministério Público, houve uma emboscada que vitimou o Pedrinho. O Ministério Público tem essa obrigação de tentar e de provar aquilo que está falando. Mas naquele caso, essa acusação de emboscada, de que pessoas se reuniram para emboscar uma suposta vítima, isso não foi provado em momento algum pelo próprio representante do Ministério Público. Também de acordo com o Ministério Público, o corpo do Pedrinho foi colocado dentro de um caixote. E depois os assassinos levaram o corpo dele para o matagal e lá, depois de tudo isso, eles ainda enterraram o corpo do Pedrinho. Isso realmente procede? Isso realmente aconteceu de fato? Como eu falei para você, nós não sabemos a verdade real dos fatos. Mas de acordo com o que tem de material probatório dentro do caderno investigativo, não tivemos uma prova de que alguém foi supostamente colocado em uma caixa. Não temos também a certeza de que alguém teria tocado fogo nessa suposta vítima. O que nós sabemos é que foi encontrado um corpo carbonizado e esse corpo estava enterrado. Mas o representante do Ministério Público não conseguiu colocar na ordem cronológica os fatos como realmente aconteceram. Sim, mas quem de fato participou exatamente desse crime?
De acordo com a acusação do Ministério Público, nós teríamos ali 4 autores desse fato. Mas durante a instrução processual penal, durante as investigações defensivas da própria defesa, nós conseguimos ali provar que o nosso constituinte não estava presente no momento do crime. Doutor, a sua equipe estava defendendo os 4 acusados. 4. Agora me responda, por que somente o Júlio César foi absolvido? Durante toda a instrução processual penal, existiam ali participação de algumas pessoas nesse crime. Mas, como já vos falei, não tinha uma prova cabal, uma prova concreta de que realmente Júlio César estava envolvido nesse ato criminoso. Por conta disso, o Conselho de Sentença deu o veredito absolvendo o nosso constituinte dessa acusação de homicídio. No ano de 2021 e 2022, houve uma série de crimes naquela região. Envolve Cabeceiras, Barras, José de Freitas. Esses homens, esses 4 homens aí, também são acusados de outros crimes naquela região? Existem realmente algumas investigações naquela região sobre diversos crimes de homicídio, inclusive, que têm acontecido lá, em virtude de disputa ali por territórios do tráfico de drogas. Mas essas investigações, embora pese algumas contra os nossos constituintes, ainda não foi concretizada essa possível acusação com essa prova concreta de que, de fato, o nosso constituinte teria envolvimento em outros crimes naquela região. Doutor, agora uma pergunta que não quer sair da boca do povo. Qual teria sido o mesmo motivo que essas pessoas teriam para ter assassinado Pedrinho da forma cruel como eles acabaram com a vida deste jovem? De acordo com a própria investigação e acusação do Ministério Público, o possível motivo seria disputa por território de tráfico de drogas. Ocorre que existem muitas falácias, mas provas materiais e concretas de que qual seria o principal motivo nós não conseguimos encontrar naquele caderno processual. Na época surgiu um boato que o seu cliente, Júlio César, seria o chefe de todo o bando, que isso seria um bando, e teria pago dinheiro para que as pessoas não o acusassem de ser o verdadeiro mandante do crime. O que o senhor sabe sobre isso? Em que pese existir realmente uma condição financeira do nosso constituinte com relação aos outros acusados, isso não tem nada a ver dele ter possivelmente pago ou chantageado alguém ou subornado para essas pessoas tirarem ele dessa acusação. O que realmente aconteceu é que durante toda a investigação não teve uma prova concreta de que realmente Júlio César estava envolvido nesses atos criminosos. Doutor Ulisses, dos 4 acusados, um foi absolvido, que foi o cliente Júlio César. O outro foi condenado. Então eram 4, né? Um foi absolvido, o outro foi condenado. E os outros 2, segundo o Ministério Público, participaram desse bárbaro assassinato. Eles foram presos ou ainda estão em liberdade e foragidos da justiça? Até o dia do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, apenas os 2 réus estavam presentes naquela sessão de julgamento. Realmente, outros 2 estavam foragidos. E até aquele momento a polícia não tinha encontrado esses outros réus. E acredito que até esse momento eles não foram encontrados. Por conta disso, acredito inclusive que essas pessoas ficarão impunes.